Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê, voltei. Eu dei uma abandonadinha de uma semana, né? Passou uma semana que eu não fiz o nosso podcast semanal, porque eu estou na Itália. Eu vim pra cá, então toda essa... Sempre uma semana, 2 semanas antes de viajar, de vir pra cá e estar aqui é sempre um pouco corrido. Depois as coisas vão se ajustando, sabe? Mas é sempre um pouco mais corridinho. Então eu quero pedir desculpas. Algumas pessoas me mandaram mensagem, Cris, perguntando, né, sobre o podcast. Eu falei, ai gente, desculpa, mas tô viajando. E na verdade foi uma surpresa pra muita gente essa viagem. Eu tinha uma vontade absurda, vocês não fazem ideia dessa minha vontade, de viajar e não contar nada pra ninguém, sabe assim? Por que isso? Não é nada de inveja, não é nada disso, é uma questão de privacidade. Eu sou fisioterapeuta, como vocês sabem, e antes, toda vez que eu ia viajar, obviamente por profissionalismo, eu tinha que avisar um mês antes para as pessoas que eu ia viajar e que eu sou autônoma, né? E que eu iria viajar, e aí eu avisava um mês antes. E, gente, era tão difícil pra mim, porque algumas pessoas são super educadas, né? E tudo mais, falam, ok, vida que segue, mas muitas pessoas são muito... Como que eu posso falar sem ser uma pessoa... Muitas pessoas são invasivas, sabe? E eu sou muito, muito, muito reservada. Então, assim, algumas pessoas ficam fazendo várias perguntas, sabe? Onde você vai ficar? Quando você vai? Quando você volta? Olha, gente, já quase me perguntaram sobre valores. Quase não, já me perguntaram sobre valores, sobre estadia. Então, assim, parece uma coisa boba. Pra quem não liga, eu acho super válido, mas eu sou uma pessoa extremamente reservada. Né? Eu conto da minha vida para as pessoas, mas eu não sou uma pessoa abertona, até porque eu também não pergunto para as pessoas, você vai viajar? Onde você vai ficar? Como que você vai ficar? Quanto foi tua passagem? Qual é o hotel? Você vai ficar na casa de alguém? Eu jamais faria essas perguntas para as pessoas. Então, quando as pessoas vêm me perguntar e de uma forma bem invasiva, eu me sinto bem incomodada e invadida, sabe? Então foram muitos anos viajando e tendo que passar todas as vezes por essas situações, assim, sabe? Uma vez eu vim passar uma temporada grande aqui, uma pessoa que eu atendia há muito tempo, virou pra mim e perguntou, e falou assim, você vai ficar quanto tempo? Eu falei, eu vou ficar 3 meses. Essa pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, antigamente era tão difícil pra Europa, né? Agora qualquer um vai. Aquilo me machucou tanto, porque veio de uma pessoa que eu gostava muito e admirava bastante, sabe? Então, às vezes, as pessoas não falam nem por maldade, né? Mas falam e acaba machucando, né? E aí eu coloquei na minha cabeça, Deus, eu quero viajar da próxima viagem pra frente, sem ter que falar nada pra ninguém. Por que as pessoas não viajam sem falar nada pros outros? Por que eu tenho que falar pras pessoas, né? Agora que eu sou autônoma, trabalhava quando eu estava aqui aí no Brasil, no meu consultório, ou então online. Os últimos atendimentos que eu estou fazendo são online. Então eu não tenho a necessidade de falar das minhas coisas pras pessoas, sabe? E o que eu acho muito normal, né? Eu não vejo a necessidade de pegar o telefone e ligar para as pessoas e falar, olha, tô indo viajar, tô gastando tanto com as passagens, tanto no hotel, vou ficar 3 meses, vou fazer isso. Eu não vejo a necessidade, sabe? E eu não sei se é porque eu tô ficando mais experiente, envelhecendo, né? Então essa questão da privacidade tá aumentando cada vez mais, sabe? E respeitando também o espaço do outro. Tem coisas que eu olho, às vezes eu até quero perguntar, mas eu falo, gente, é tão invasivo, não tem necessidade. Se a pessoa quiser falar, ela fala, né? Não vou perguntar. Então, não vou falar que às vezes não surgem algumas curiosidades minhas, mas eu olho e falo, não tem necessidade, sabe? E aí eu quero que o inverso aconteça comigo também. Então, toda essa coisa para explicar para vocês que foi uma surpresa para algumas pessoas o fato de eu ter vindo para Itália passar mais uma temporada. Aê! Extremamente feliz, extremamente realizada. Como eu já falei para vocês, quando eu tô aqui a minha energia muda totalmente. Não é uma coisa forçada, não é...
eu saio do avião, eu sou uma outra crise e não é... Eu não consigo explicar para vocês. Na verdade, eu já expliquei algumas vezes, né, a questão da astrocartografia, né? Prendendo o cabelo. Da astrocartografia, que eu fiz a minha, quem tiver interesse depois pesquisem, de acordo com cada lugar que você vai, como que funciona os planetas, e para mim aqui na Itália é perfeito em várias questões. Então eu tenho essa questão também. Então eu chego aqui, eu fico extremamente mais leve. Então eu acho que por estar extremamente mais leve, as coisas fluem com mais leveza, com mais facilidade, sabe? E o resumo de tudo, eu acabo ficando extremamente feliz, né? E realizada. Então é isso, tô aqui na Itália, não gravei o podcast semana passada por conta disso. Tô explicando para algumas pessoas que até ontem me perguntaram: ai, Cris, aconteceu alguma coisa para você tá aí? Tipo, não aconteceu nada. Eu estava no Brasil, como alguns sabem, o meu filho entrou na Marinha, foi morar em Florianópolis, eu estava na minha casa. Uma que essa questão do ficar sozinha, pra mim, assim, uma vida inteira com meu filho, né, tendo ele como companhia, e de repente me ver sozinha, assim, foi bem... E eu vinha me preparando já há um ano, né, fazendo terapia e tudo mais pra isso, mas o sentir a realidade é diferente, sabe? E eu tava me sentindo muito, muito, muito sozinha em São Paulo. Mas assim, extremamente sozinha. E aí em São Paulo eu não tenho muita qualidade de vida. Eu vou na academia, né? A minha qualidade de vida vou na academia, uma vez ou outra saio para jantar e volto para minha casa. Essa é a minha qualidade de vida em São Paulo. Aqui eu ando o dia inteiro, né? Eu ando o dia inteiro, eu trabalho, faço as minhas coisas, eu vou ao parque, tudo eu faço andando. Então, é uma outra qualidade de vida que eu tenho aqui, sabe? Então eu falei, gente, por que eu não vou pra lá, sendo que eu tenho um monte de atendimento online, as mentorias, que estão maravilhosas, inclusive, da minha mentoria de Stravice, Theta Healing, tô atendendo muito Theta Healing, tô dando as minhas aulas online. Então, por que ao invés de ficar aqui em casa, eu vou pra lá, fico lá um tempo e dá até uma melhorada nessa minha situação, porque eu nunca me vi tão triste, gente, de verdade. É uma coisa que é maior que a gente. Eu não vim correndo da tristeza, sabe? Eu gosto de sentir os sentimentos quando eles vêm, mas eu vim correndo para ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Sabe aquele negócio, se for para ser triste, que seja em Paris? Então, é mais ou menos isso. Mas é por conta realmente da qualidade de vida. Aqui eu tenho muita qualidade de vida. Em todos os sentidos, sabe? Até questão de amigos. Aí em São Paulo, os meus amigos, a maioria são casados, com filhos, trabalham muito. Então, para marcar um jantar, Deus nos acuda. Ninguém nunca consegue, nunca bate horário, nunca nada. E aqui os meus amigos são um grupo diferente de amigos. Aqui eu faço trekking. E aí a maioria é solteiro. Então eu faço vários trekkings, vou para várias montanhas, saio para jantar com eles. É uma outra dinâmica, sabe? Então, desde que eu cheguei aqui, eu tive jantar todos os dias, sabe? Eu saí para jantar todos os dias com algum amigo. Eu fui ao parque todos os dias e fazendo a mesma coisa que eu faço aí em São Paulo. A única diferença é que eu não tô indo pro consultório, é que eu não posso atuar, né, como fisioterapeuta. Mas os meus atendimentos online continuam normalmente, né? Então, eu falei, bom, vou pra lá. E aqui, cá estou, me desculpando com vocês por não ter tido o último episódio, tá? Na quinta-feira passada. Mas vamos para o episódio dessa semana. Eu tava conversando com uma amiga minha e ela tava falando a respeito do marido dela que conseguiu um trabalho, mas que não era bem o que ele queria. Mas ele aceitou, assim, ele estava há muito tempo sem trabalho e ele acabou aceitando o trabalho, mas não era bem uma coisa que ele estava esperando, né? E eu falei para ela o seguinte, que é o que eu uso muito para minha vida. Às vezes, não é só uma entrada para um caminho, sabe? Às vezes é só a entrada, às vezes é tipo, a energia do movimento. Vai por aqui, porque eu vou abrindo as portas para você, sabe?
No início você olha, você fala, poxa gente, poxa Deus, não era isso que eu queria. Mas vai, porque tem tantas bifurcações que você pode ir dentro desse movimento que a gente não faz ideia. O nosso olhar para a vida é muito limitado, é muito ou aqui ou ali, e não é. Esse aqui ou ali existem várias, infinitas possibilidades. O importante é o movimento, sabe? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu vivi uma experiência há muito tempo atrás, acho que isso faz uns 4 anos, que me fez entender perfeitamente essa dinâmica da vida. Perfeitamente. Eu não sabia há um tempo atrás o que era cocriação, né? Hoje eu super sei o que é cocriação, definição, como faz e tudo mais. Mas antes eu não sabia e eu fazia instintivamente. Eu sempre fui de escrever muito o que eu queria para minha vida, escrever meus objetivos, ou então eu printo fotos de lugares que eu gostaria de conhecer. Eu gosto muito de viajar, né? Meu ascendente é Sagitário. Sagitário é viagem, né? E eu printo muito, eu sigo muitas páginas no Instagram de viagens. E há muitos anos atrás eu comecei a seguir uma página que se chama Senna Relax, que é sobre a Suíça. Vários lugares da Suíça. E, gente, eu printava várias fotos, assim. Obviamente, na época, isso faz uns 10 anos, mais ou menos, eu acho que isso, eu sabia que eu não tinha, né, grana o suficiente para ficar hospedada vários dias na Suíça e tal. Mas eu printava da mesma forma. Eu nunca pensei na parte negativa da coisa, sabe, gente? Ai, nunca vou ter dinheiro para estar na Suíça. Eu simplesmente printava, é de graça, né? E ainda colocava nas minhas pastinhas lá, lugares para conhecer. Mas nunca fui pro lugar de, ai, não tenho dinheiro para, sabe? Nunca foi meu perfil esse. E aí eu printei várias coisas dessa página sobre a Suíça e deixei lá. E aí, a partir do momento que eu comecei a vir para a Europa, né, todos os anos eu venho para cá, eu coloquei, né, Milão fica Lugano fica perto de Milão. Então, um dia que eu fui, eu nunca vinha para esses lados, né, eu ficava mais na Toscana, eu sou enlouquecida pela Toscana, ficava mais por lá, eu nunca tinha vindo para Milão, e eu falava, deixa, um dia quando eu for para Milão, eu vou para Lugano, porque é ali pertinho, né? Eu faço um bate e volta, não preciso ficar em hotel nem nada para conhecer essa partezinha da Suíça. Já vou estar super realizada, né? E aí, ok. E aí eu tenho um amigo italiano, mora na Espanha, em Barcelona, e ele, várias vezes ele manda as amigas quando vão para São Paulo a trabalho ou a turismo mesmo, fala, Cris, você consegue receber minha amiga, levar em algum restaurante e tudo mais? E aí eu sempre recebia as amigas dele e tal, os amigos. E aí eu falei, gente, vou para Milão, vou perguntar para ele se ele conhece alguém lá em Milão que eu possa fazer Airbnb, né, lá em Milão. E aí perguntei para ele, tô indo para Milão de tal dia a tal dia, você conhece alguém que eu possa fazer Airbnb? Daí ele falou, pode, lógico, Cris, conheço meu irmão. Meu irmão mora na Holanda. Ele tá trabalhando na Holanda, mas ele tem um apartamento, ele faz Airbnb com o apartamento dele lá de Milão. Tá o contato dele, conversa com ele e ajusta as coisas com ele. E aí, mandei mensagem pro irmão dele falando, me apresentando tal, e falando que ia ficar de tal dia a tal dia, quanto ele me cobraria para ficar no apartamento dele. E aí ele falou, imagina, pode ficar no meu apartamento de graça, não vou te cobrar, você é amiga do meu irmão, de forma alguma, tananã. Eu falei, meu Deus, você consegue enxergar Deus nesses momentos? Porque eu vejo ele assim tão nitidamente, sabe? Eu falei, um apartamento em Milão só pra mim. Tipo, é uma coisa inacreditável. Tipo, pra mim é sabe? Eu falei, sério? Só pra mim? Daí ele, pode ficar lá à vontade. Pega a chave tal dia com o porteiro e tal. Comprei a viagem, vim pra Milão. Minto, só um adendo. 2 dias antes de vir pra cá, ele me mandou mensagem. Aí, Cristiane, aconteceu um problema. Fui mandada embora. E você se importa de dividir o meu apartamento comigo em Milão?
Eu falei, de forma alguma, porque eu fico pouco no apartamento, né? Eu ando o dia inteiro, eu só volto pra dormir e tomar um banho, tomar banho e dormir. Então, imagina, de forma alguma. Pois bem, meus amores, lá vim eu pra cá, pra Milão. E aí ele falou, quais as suas programações, tal. Aí eu falei, eu não conheço Milão, então eu quero conhecer bastante aqui, e quero ir a Lugano. Então era aqui, depois eu ia pra Toscana, né, que eu sempre vou pra lá, pra casa dos meus amigos. Mas eu quero muito conhecer Lugano, porque eu queria muito conhecer a Suíça, é um dos meus sonhos, né. E aí ele falou, tá, eu te ajudo a fazer uns mapas, os trens que você tem que pegar, tal, te mostro, te falo alguns lugares pra ir. E eu só sei que esse cara faz trekking. E eu fazia trekking no Brasil também, mas nunca tinha feito nenhum trekking aqui na Itália, né? Daí ele falou, tô indo fazer trekking, você quer ir fazer trekking comigo? No Lago Maggiore, gente? Lá vai eu fazer trekking no Lago Maggiore. Que experiência espetacular. Fiz o trekking no Lago Maggiore e aí ele falou, olha, a minha amiga, ela mora na Suíça e tá fazendo o aniversário de 50 anos. Você não quer ir lá pro aniversário dela comigo, ao invés de você ficar só dando volta aqui em Milão? Aí depois você... esqueci, eu ia para Paris depois. Eu ia Toscana, Milão, Toscana, porque o meu voo eu cheguei por Paris e ia embora por Paris. E aí ele falou, aí daí de lá, você já podia ir de lá para Paris para pegar o seu voo para voltar para o Brasil. Aí eu falei, pode ser. Tipo, ele conhece 2 dias aqui de Milão, que você não vai precisar mais que isso. E depois mas deixa eu falar com a minha amiga para ver como é que vai ficar, tal, a questão de hospedagem. Aí eu falei, é isso que eu quero ver, né? Como é que fica a questão da hospedagem, né? Porque eu já sabia quanto que é para ficar, eu já tinha feito todas as pesquisas, né, para ficar em Lugano, imagina em outros lugares da Suíça, né. E aí ele falou, vou falar com ela, tal, ela mora em Lausanne, e aí eu já te falo. Falou com ela, não, Cris, ela falou pra ir, tal, na casa dela, na verdade ela mora num castelo. Ela mora num castelo e tá recebendo gente do mundo inteiro pro aniversário dela. Eu falei, tudo bem, né? Peguei minhas coisinhas. Ai, gente, como eu amo relembrar essas coisas. E lá vai a gente pra Lausanne. E a viagem a gente fez de carro, é super perto, assim, perto, pra gente que mora em São Paulo tudo é perto, né? Mas eu acho que deu 3 horas e pouquinho de carro, é como se fosse pro Guarujá, sei lá, litoral norte. E aí, pensem numa viagem linda, linda, os caminhos, as montanhas. E aí, antes de chegar em Lausanne, a gente fez alguns trekkings em alguns lugares. Durante o dia, a gente parava, subia nas montanhas, fazia trek e voltava. Um sonho. E lá vai a gente pra Lausanne, gente. Quando eu chego lá, eu não acreditei no que eu tava vendo, assim. Eu não acreditava, eu falava, não é possível. E ela, amiga dele, simpaticíssima, vocês chegaram, uma recepção maravilhosa, um castelo lindo, as pessoas, uma educação, Eu falei, Jesus, olha o que eu tô vivendo. E aí, me levou até o meu quarto e... você quer tomar um banho? Se quiser lavar o cabelo, tem um secador aqui, nanana. Eu só sei que era pra eu ficar nesse lugar, acho que 5 dias. Acho que eram 5 dias. Amores, eu fiquei mais de 12. Eu tirei a Toscana do meu... tirei a Toscana da minha viagem. Fiquei quase 12 dias lá. E lembra que eu falei pra vocês que eu printava vários lugares? Vários lugares que eu visitei. Depois, quando eu voltei pro Brasil, que eu fui lá ver a minha pasta, eu tinha fotos idênticas com que eu tinha printado há anos antes, sabe? Mas assim, foto de cogumelo no meio de um negócio, assim, com a florzinha amarela. Eu tenho a mesma foto. A mesma foto. Eu cheguei no Brasil depois, eu fiquei vendo isso, eu chorava tanto, eu falava, Deus é tão lindo, Deus é tão provedor, Ele é tão espetacular, Ele é tão...
que ele faz do jeitinho que você cocria, sabe? Às vezes ele surpreende ainda mais. Obviamente eu tava hospedada num castelo. E aí, todos os dias a gente ia fazer trekking, voltava, tinha jantar e conversava com as pessoas e conhecia outras culturas e foi um sonho. E aí eu constrangida, porque eu tava na casa dela, não tinha levado nem presente pra ela. Na verdade eu dei um kimono, porque tava com alguns kimonos, e aí dei um kimono pra ela de presente e tal. Mas aí eu falei pra ela, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu sou fisioterapeuta, como você sabe, e você quer que eu faça uma massagem em você? Tipo, é uma forma de te presentear. Eu faço uma massagem relaxante ou, sei lá, uma drenagem para perda de medidas, uma modeladora. Daí ela, nossa, Cris, será um prazer, tal. Mas eu vou te pagar. Eu falei, não precisa, é meu presente de aniversário para você. Eu já tava na casa da mulher há uma semana, comendo, bebendo, dormindo, tudo de graça, em Lausanne. E aí, fiz a massagem nela, e aí ela falou, eu nunca fiz uma massagem dessa na minha vida. Nunca. Eu falei, fiquei super lisonjeada, tal. E ela foi falando para as pessoas, a massagem dela, nanana. Aí fui marcando massagem com as pessoas. Ia fazer trekking, voltava a fazer uma massagem, ia jantar. Então, todos os dias tinha 2, 3 pessoas para eu fazer massagem, né? E eu não cobrava, obviamente, dessas pessoas. Porque eu já tava, tipo... Essas outras pessoas me presenteavam também, me presenteavam com champanhe, com vinho, com uma comida. Cris, olha, você já provou isso? E traziam pra mim. Então, todas essas pessoas, assim, todos, um chocolate. Então, eu me sentia, não é obrigação, porque eu não sinto essa questão de obrigação, mas de, sabe, presentear com uma massagem que eu sei que eu sei fazer bem, com uma intenção, porque todas as vezes que eu vou fazer uma massagem para alguém, eu vou com a intenção, sabe? De melhorar o corpo físico, melhorar o espiritual. Eu sempre tenho uma intenção para aquela pessoa, sabe? E aí eu falei, não, o que eu quero, não só quero fazer a massagem. E as pessoas vinham me pagar, eu falava, não. Tá, gente, passaram-se os dias, vou embora pro Brasil, chorando horrores. Tipo, meu Deus, olha o que eu tô vivendo. E fui embora. E eu fui pra Paris de ônibus, de Lausanne pra Paris de ônibus, porque como eu fui cancelando os dias das viagens, vai aumentando o valor do avião, né? Eu perdi a passagem de avião pra Paris e aí acabei comprando. Eu já tava no positivo faz tempo, tudo bem perder a viagem pra Paris de avião. Eu falei, vou de ônibus mesmo, tal. Gente, essa viagem de ônibus para Paris, eu fui tão descabelada, chorando, tipo, cheguei em Paris, tal, chorando ainda, deitei um pouquinho, eu falei, gente, eu tô em Paris, vai tomar um banho, Cristiane, eu converso muito comigo, né? Vai tomar um banho, meu amor, vai tomar um sorvete, vai dar uma volta, vai dar uma arejada nessa cabeça, o que tiver de ser, vai ser, vida que segue. E aí eu tomei um belo de um banho, e fui abrir a minha mala. Amores, quando eu abri a mala, meu amigo recebeu o dinheiro de todo mundo, os francos suíços, suíço, e colocou na minha mala, sem que eu tenha visto, sabe? Quando eu olhei, eu falei, mas o que é isso? Gente, todo mundo, todos que eu fiz massagem, pagaram pra ele colocou na minha mala, sabe? E aí eu fui lá trocar os francos, fui dar uma volta, fui trocar os francos, fui num restaurante maravilhoso, porque sempre que eu tô num país, eu sempre me dou de presente um restaurante, tipo, maravilhoso. Obviamente não são todos os dias, mas um restaurante maravilhoso eu me dou de presente, sabe? E fui num restaurante maravilhoso. Paris é outro lugar que eu fico muito bem. E que também quem não fica, né? Não, tem quem fica, tem gente que não gosta de Paris. Mas enfim, eu fico muito bem em Paris. E aí voltei e tal, e foi maravilhosa essa viagem, cheias de surpresas incríveis. Mas voltando lá pro início do que eu falei pra minha amiga, às vezes o caminho, vocês conseguem enxergar que é só um início para uma infinidade de coisas maravilhosas, uma infinidade de surpresas maravilhosas, sabe? Então, no início eu queria vir só para Milão, para ir para ali, para Pontinha de Lugano, para conhecer a Suíça.
e voltar para Milão, e que para mim já estava um sonho, gente, um sonho. E não, eu vim e Deus foi abrindo, Deus foi abrindo. Passei 10 dias em Lausanne, fazendo trekking todos os dias, em jantares todos os dias, dentro de um castelo, com pessoas incríveis, de todas as culturas que vocês possam imaginar. Ainda recebi grana. Então, assim, Deus, ele só pede pra gente se movimentar. Vai abrindo as portas. Às vezes a porta que você vai abrir, você fala, ai, Deus, não era essa porta que eu queria. Mas abre. Faz o movimento de abrir a porta. Esse movimento, a vida entende que você tá querendo alguma coisa de bom. Deus entende. E ele vai te trazendo. Se você coloca a tua intenção, Deus sabe a intenção do teu coração. Deus sabe a intenção do teu coração. Então, você dá um movimento, você só precisa fazer um movimento, porque tudo ele não vai fazer por você. Né? Tudo não dá. Então, faz os movimentos. No início, você fala, poxa, não é isso. Mas aí faz. O máximo que pode acontecer é não ser realmente isso lá na frente. Mas foi experiência, você entende? Foi uma experiência, você não ficou estacionado no mesmo lugar, esperando um extraordinário, né? Às vezes o extraordinário, na minha experiência de vida, o extraordinário sempre aparece quando eu estou em movimento. Eu sempre estou em movimento porque eu sei que é ali que acontecem as coisas, sejam elas positivas ou negativas, e eu tenho um saldo super positivo da vida. Então é isso, deem um primeiro passo para Deus surpreender a vida de vocês. Às vezes o início pode parecer que não é aquilo, mas tenham a intenção firme e clara no coração de vocês, escrevam que Deus vai abrindo as portas e vai te surpreender, porque existe uma infinidade de possibilidades maravilhosas te esperando na tua vida. E eu fiz uma oração aqui para vocês, para deixar nesse finalzinho, para sempre que vocês estiverem com o coração mais atribulado, sabe, e em dúvida em relação a alguma coisa, ou distraído, né? Que vocês façam essa oração, porque é uma oração que me ajuda muito, que é uma oração que me dá norte, sabe? É uma oração que me traz muita paz. Então, ouçam essa oração todas as vezes que vocês precisarem de um norte de Deus, tá? Vamos lá. Oração para abençoar o dia. Senhor, às vezes eu me perco nos caminhos do mundo. Me distraio com vozes que não são tuas. Me deixo levar pelo medo, pela pressa ou pela dúvida. Mas a tua palavra me lembra que mesmo quando eu me desvio, a tua voz ainda me chama. Suave, constante, presente. Ensina-me a resiliência. Me ensina a silenciar por dentro e reconhecer o som da tua verdade no meio do barulho. Que eu não confunda ruídos com direção e que eu tenha coragem de voltar sempre que eu me afastar. Que o meu coração permaneça atento, que meus passos sejam guiados não pela lógica do mundo, mas pela paz que só vem de ti. Mesmo sem enxergar o destino, ajuda-me a confiar no caminho. E que, acima de tudo, que eu saiba escutar quando disseres: este é o caminho, andai por ele. Amores, esse é o meu podcast dessa semana. Eu espero de todo o meu coração que esse podcast te encontre num momento de muita felicidade, ou num momento que você esteja precisando dessa oração para te dar um rumo, para te dar um start, para ir para o caminho da felicidade. Um beijo gigante, a vida presta muito. Dá o primeiro passo que Deus vai te ajudando. Super beijo.